Já convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, saúde e paz. Acolho a cada irmão e irmã aqui nesta Basílica das Romarias, nesta montanha sagrada, onde a Mãe da Piedade tem a sua casa como padroeira do estado de Minas Gerais. Acolho aos nossos queridos padres e diáconos, evangelizadores, ministros e colaboradores que dão vida evangelizadora a este santuário da padroeira de Minas. Minha saudação na pessoa do prefeito Lucas Coelho, do prefeito Wander Borges, a todos os cidadãos e cidadãs que aqui se fazem presentes e nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, Rádio e TV da Padroeira de Minas. Ao saudar essas duas autoridades municipais, lembrados de que aqui a Serra da Piedade é Caeté e Sabará também. Não é só Caeté, é Sabará também. E até me parece, Padre Wagner pode confirmar, aqui a Basílica das Romarias está em Sabará. Então nós estamos aqui em solo sabarense, mas também é solo caetense. Então na pessoa de cada uma dessas autoridades, a saudação às autoridades que se fazem presentes, aquelas que justificaram sua presença e todos aqueles que apoiam esse momento bonito e importante da celebração da Eucaristia, que é o centro de nossa vida cristã, pois somos a igreja que nasce e vive da Eucaristia, com a oportunidade bonita, e aí quero saudar também aos coristas e aos musicistas, dando-nos a oportunidade de contemplar mais o mistério do amor de Deus e de alargar a tenda do nosso coração pela força bonita da arte, que é um grande patrimônio que a nossa igreja, ao longo de sua história de mais de 2000 anos, tem como tesouro e como herança. Por isso, estarmos aqui neste lugar sagrado é a oportunidade de contemplar o mistério do amor de Deus, ajudados pela presença dos irmãos e irmãs, ajudados pela arte da música e pela beleza das composições. Jesus desceu, amados e amadas irmãs, diz-nos o evangelista Mateus, da montanha, e foi logo perguntado pelos seus discípulos. Uma pergunta instigante. Por que os mestres da lei dizem que primeiro deve vir Elias? Uma pergunta que mostra a necessidade de os discípulos compreenderem melhor o mistério do amor de Deus.
Uma pergunta porque era importante para todos os religiosos daquele tempo, na interpretação e na participação dos mestres da lei, a referência a Elias. E o livro do Eclesiástico, na primeira leitura que ouvimos, nos traz, no simbolismo rico, a figura de Elias como um fogo que desce, e por sua palavra, por ser uma tocha. Quando diz o autor do livro do Eclesiástico que Elias é fogo, nós sabemos a importância do fogo como iluminação, como purificação e como fonte de vida. Por isso, dizer que Elias desce como fogo é dizer que ele desce como uma centelha de Deus, de amor e de vida plena. Isso deve nos instigar e, sobretudo, nos interpelar. Por quê? Porque a pergunta dos discípulos ao Mestre Jesus, com a resposta ao final, era exatamente para dizer: Elias deve vir, mas Elias já veio. O Elias do novo tempo da história da humanidade é João Batista. Quando nós então pensamos em Elias e em João Batista, compreendemos que a tocha da palavra é fundamental no caminho de nossa vida. Não qualquer palavra. Hoje, talvez pelas facilidades das redes sociais, da comunicação e no uso da nossa liberdade, falamos muito. Não falamos pouco, não, falamos muito. Falamos tanto até que muitas vezes falamos daquilo que não é da nossa conta. Falamos demais. Mas para ser uma palavra que seja tocha, para iluminar, abrir caminhos, apontar horizontes, é preciso ser como Elias e como João Batista. Isso significa dizer, e é o ápice desta segunda semana do tempo do Advento, é preciso ter uma conduta que seja assentada em valores importantes, de modo que a nossa palavra valha, de modo que a nossa palavra ilumine, de modo que a nossa palavra abra caminhos, de modo que a nossa palavra traga soluções. Porque é verdade, irmãos e irmãs, falar não é difícil, não somos mudos, temos liberdade, mas é muito importante cada um de nós na sua tarefa de cidadão e de cidadã, em qualquer contexto da vida, lembrar que a palavra que nós dizemos tem um peso e ela deve ser construtiva, abrindo caminhos, iluminando mentes. Por isso estamos num tempo de crises sérias. Crises sérias não porque tecnologicamente não avançamos, porque tecnologicamente avançamos muito. Crise séria não por falta de inteligência humana que engenha tantas coisas importantes e bonitas. Estamos em crise porque há pouca palavra que de fato seja como tocha iluminando. E para que a tocha da palavra seja efetiva, é preciso cuidar da própria conduta. Uma conduta ilibada, participada e vivida sobre os alicerces dos valores e de princípios inegociáveis. Ao mesmo tempo, é preciso aprender, contemplar e ver o mistério. Por isso a Igreja nos dá a delicadeza do Advento como preparação para o Natal do Senhor, ajudando-nos a viver um novo tempo e a compreender que nós precisamos ser iluminados por uma luz que não vem de nós, que não vem de ninguém, mas vem unicamente dele, Cristo Jesus. Por isso, quando ele faz referência a João, que é o Elias que já veio, abrindo um novo caminho, Jesus está exatamente dizendo dele. Porque João é importante e grandioso, não por si, mas exatamente por ser o precursor do Salvador do mundo. Se nós não aprendermos, se nós não nos exercitarmos permanentemente na experiência de ver Cristo e de colocá-lo no centro de nossa vida, não brilhará em nós essa luz. A literatura sapiencial da primeira leitura que ouvimos diz: bem-aventurados aqueles que morrem
ou morreram na amizade de Elias. Para dizer, morrer na amizade de Elias é preciso compreender que nossos laços, nossos gestos, nossas posturas e, sobretudo, a nossa palavra estão carregadas de uma grande responsabilidade e de uma grande missão. Por isso, muitas vezes não damos conta adequadamente daquilo que nos é confiado. Ocupamos cargos, temos títulos, temos responsabilidades, mas nem sempre sabemos cumpri-las adequadamente. E quem paga o preço alto é exatamente o conjunto da sociedade. Precisamos de homens e mulheres cuja palavra seja como tocha. Não apenas digam qualquer coisa, mas uma palavra que abre caminhos, ilumina mentes, encontra soluções. E isso não se faz apenas com a inteligência humana. Ela é indispensável, porque não podemos ser irracionais, como tem acontecido com as guerras, com os descalabros dos cenários de pobreza. Nós precisamos de ser tocha. Para que a gente seja tocha, ninguém vai produzir como se fosse fonte da luz. Ninguém de nós é fonte da luz. A luz única, verdadeira, que brilha e que é incandescente tem um nome: Cristo Jesus. Por isso a nossa igreja tem a grande tarefa no coração do mundo de anunciá-lo. E neste tempo de Natal, advertir, criar condições, como agora aqui neste ambiente sagrado, de que os nossos corações se voltem para Cristo e nós possamos ver brotar em nós um fogo que é o fogo do amor, da verdade, do bem e da justiça. Todos nós compreendamos esse mistério e nos exercitemos, irmãos e irmãs, a olhar Cristo. Não basta olhar Cristo apenas quando estamos em situação de dificuldades para pedir. É preciso olhar Cristo permanentemente. Quem o olha e o contempla na cruz, ressuscitado, na escuta da palavra de Deus, no debruçar-se caritativamente sobre aqueles que são pobres, enfermos e indefesos, é fazer nascer em si mesmo a tocha da palavra. Quem se compararia a Elias? Ninguém se compara, porque Elias foi fantástico, assim como João Batista no anúncio do reino. Mas nós devemos ter essa pretensão de caminhar à luz do seu exemplo e da sua inspiração. Para isso, coloquemos sempre Cristo no centro de nossa vida. Convido-os a contemplar Cristo crucificado e a lembrar-nos também dele no presépio, o menino Deus que vem ao nosso encontro. Se nós fizermos esse exercício diário, permanente, de contemplação silenciosa, sincera e reverente, cada um de nós vai experimentar nascer dentro de si uma sabedoria que faz da palavra que pronunciamos uma tocha que ilumina, que aquece e que aponta caminhos. A nossa responsabilidade é muito grande, sobretudo pensando a nossa condição de cristãos. Sobretudo pensando também as urgências do nosso tempo. Gente que passa fome, gente que vive na miséria, gente que não tem casa para morar, gente que não tem trabalho para se sustentar. Precisamos cuidar. Não podemos ser falastrões, não podemos dizer qualquer coisa, não podemos confundir o momento de contemplação com o momento de conversação. Precisamos dar ao nosso coração uma fonte. Do contrário, irmãos e irmãs, todos nós que somos chamados a ser discípulos e a seguir Cristo luz, seremos trevas, não daremos conta de nossas responsabilidades como muitos não estão dando. Não teremos a coragem profética de dizer a verdade e não teremos as intuições e a força para conduzir a vida na direção do amor. Que esta celebração, neste caminho do tempo do Advento, fecundados pela beleza do que aqui estamos celebrando, ouvindo e cantando e vivenciando, que esta celebração fecunde o nosso caminho do tempo do Advento. E o Natal que vamos celebrar, para além das luzes externas que nós podemos contemplar como enfeites e como beleza, brilha a nossa luz como tocha pela força de nossa palavra. Amém.